Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao programa Manhã de Todos dessa quinta-feira. Dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, hoje eu recebo o candidato Daniel Rossi. Candidato, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada por ter aceito o convite. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes da Mogi Play. Antes de iniciar as questões, eu gostaria de pedir para o senhor se apresentar aos nossos telespectadores. Bom dia. Nasci em Andradas, Minas Gerais, mas cheguei em Mogi Guaçu com menos de 2 anos de idade. Então, eu sou guaçuano, né? Fiz meu grupo escolar aqui, fiz meu ginasial aqui, fiz meu colégio técnico aqui. Comecei a trabalhar aos 14 anos no escritório de contabilidade como office boy. Depois fui estudar engenharia em Itatiba e voltei e continuei fixando a minha moradia aqui em Mogi Guaçu. Abri meu escritório de engenharia, estou há 36 anos com o meu escritório montado. Já fui 2 vezes vereador, já fui secretário de obras de 89 a 92, já fui administrador regional de Martinho Prado Júnior, sou atual vice-prefeito e candidato a prefeito de Mogi Guaçu nas eleições de 2020. Obrigada, candidato. Dando início, à nossa entrevista, o seu plano de governo, como ele foi desenvolvido, como as propostas elas foram pensadas, e ele também prevê uma série de projetos e investimentos. E a minha pergunta em relação a isso é se esses projetos e investimentos, eles levam em conta o cenário econômico que nós vamos ter, na nossa cidade, também no país, no pós-Covid, nos próximos anos. Primeiramente a gente elaborou um plano de governo pensando no nosso plano diretor, que a gente tem um desde 1970, fizemos um novo agora para os próximos 50 anos, pensando e direcionando para onde será o crescimento da cidade, a área industrial, a área residencial, a área dos comércios, pensando nas avenidas e ruas que vão dar essa mobilidade urbana para o morador de Mogi Guaçu. Certo. A questão da mobilidade vai ser uma prioridade, no seu governo, caso eleito? Sim, hoje nós temos mais de 100 mil veículos em Mogi Guaçu, mas nós somos bem servidos com as nossas avenidas. Nós somos, inclusive, invejáveis por algumas pessoas que vêm conhecer a nossa Mogi Guaçu. Você vê que nós temos as nossas avenidas ligando norte, sul, leste, oeste. Estamos entregando para a população nos próximos meses, após quase 40 anos, 4 novas pontes, 2 pontes sobre a linha férrea que está fazendo a ligação leste-oeste e vamos estar entregando 2 pontes sobre o rio Mogi Guaçu, ligando a zona norte à zona sul. Candidato, quando a gente fala em mobilidade, também em acessibilidade à cidade, a gente também tem que pensar os bairros além de simples loteamentos. Hoje muito se fala, por exemplo, em cidades de primeiro mundo, como Portland nos Estados Unidos e Paris na França, na cidade em 10 minutos, em que você consegue trabalhar no bairro onde você vive, em que você consegue fazer compras no bairro onde você vive. O senhor, como engenheiro, como vê essa política de desenvolvimento urbano sendo aplicada na nossa cidade? Hoje, por si só, Ana, a gente percebe que estão criando pequenas cidades na nossa própria Mogi Guaçu. Inclusive, precisa já se pensar em como é na cidade de São Paulo, nas regionais, Regional Norte, Regional Sul, Regional Leste, Regional Oeste. Porque a gente já percebe essa nova vida ali em torno daquela região, daquele bairro, Lá já tem a sua padaria, já tem o seu comércio, já tem o seu serviço, já tem a sua escola, já tem o seu atendimento médico, tem o seu posto de saúde, tem a sua creche. Então, já automaticamente, com o plano diretor que a gente sempre tem seguido desde a época do Joaquim Guedes, de 1970, a gente percebe que a cidade teve um crescimento direcionado. Certo.
E a questão do transporte público, né? Por um lado, ele permite, né, a acessibilidade, a mobilidade de pessoas que necessitam desse transporte. Por outro lado, também, né, é um transporte amigo do meio ambiente, porque é coletivo, você vai ter uma menor emissão, né, de gases de efeito estufa. Como o senhor, caso eleito, né, pretende valorizar o transporte público em nossa cidade? A gente percebe que o transporte público, inclusive eu já cuidei dele de 89 a 92, era uma outra realidade, né? Hoje a gente vê aí que tem aí os veículos de pequeno porte, né? De 2 rodas, que as pessoas preferem até comprar um veículo desse para se dirigir ao trabalho, à escola, e que depois no final de semana ele tem um veículo na mão para o seu lazer. E a gente percebe que hoje o transporte coletivo, né, de grande porte está praticamente sumindo, né? Por quê? Está precisando aí ter um transporte alternativo, é o que a gente percebe na tendência natural, é o que vai acontecer. Candidato, vamos falar agora sobre saúde. Quais são as suas propostas para essa área? Olha, Ana, graças a Deus, a gente percebe que Mogi Guaçu é uma cidade que, do porte dela no estado de São Paulo, ela está muito bem servida, né? Nós temos 21 postos de saúde com 26 equipes, um posto de saúde que está atendendo 6.000 pessoas ao redor dela, né? Você vê que nós estamos quase atingindo a meta da Organização Mundial da Saúde. E nós temos 2 hospitais, né? Nós temos uma Santa Casa, um hospital municipal, que está sendo excelência na nossa região. Nós temos uma UPA, nós temos 2 UPAs, nós temos um PPA, nós temos o Centro de Atendimento da Mulher, nós temos o Centro Odontológico, que é o CEL, e agora nós temos aí, recentemente, uma faculdade de medicina na nossa cidade, que a hora que o aluno tiver no seu 4º, 5º ano, ele já vai poder estar atendendo nos nossos postos de saúde, no nosso hospital municipal, na nossa Santa Casa, e inclusive vai estar com ele o seu professor, que é um doutor. Então a população de Mogi Guaçu continua ganhando muito com a nossa cidade, com a nossa faculdade de medicina. Candidato, infelizmente na Europa alguns países já assistem, né, a segunda onda de coronavírus. Caso o país, o Brasil e especificamente a nossa região atravesse esse momento, como o senhor pretende liderar a cidade caso eleito? Olha, a gente percebeu, né, que Mogi Guaçu deu um show no combate ao coronavírus. Visto aí o número de pessoas atendidas, né, o número de pessoas, infelizmente, que foi a óbito, mas que pela recuperação e pelo tamanho da cidade, pela proporcionalidade do que a gente viu em outros municípios, Mogi Guaçu deu um show nesse tratamento. E temos, né, eu tenho a felicidade de ter como vice o Dr. Denis, um médico que está há 40 anos cuidando da saúde pública da nossa Mogi Guaçu, trabalha numa área que mais as pessoas precisam. Então, a habilidade que ele tem dos seus 40 anos de experiências, Mogi Guaçu está ganhando muito com isso. Certo. Como o senhor analisa a importância da vacina? Hoje a vacina ela é um dos principais assuntos, né, da discussão nacional. Para o senhor, como o senhor analisa? É importante? Deve ser obrigatória? Não deve ser obrigatória? A gente nunca viveu esse momento, né? Desde que eu era criança, a gente já era obrigado a tomar algumas vacinas, né? Que foram necessárias e foram estudadas na época, foram criadas e resolveram os problemas. Então, a vacina é primordial. Entendo que todo cidadão vai ter que tomar ela para se prevenir aí de uma doença que pouco se conhece ainda. Certo. Candidato, agora nós vamos falar sobre educação. Quais são os seus projetos para essa área? Olha, nós temos aí algumas situações, né, na cidade. Nós temos aí a situação das creches, né, que nós estamos entregando aí 4 novas creches, né, na cidade. Uma 5ª que já está na fase de colocado a laje, respaldado, como a gente fala, na construção civil. Nós temos uma defasagem de umas 1.000 vagas, mas com essas que a gente está entregando, a gente vai estar atendendo umas 600 pessoas. E ao longo do nosso mandato aí de 4 anos, a gente vai procurar zerar essas deficiências que estão correndo.
Candidato, o seu plano de governo, inclusive, fala em creches em período integral, né, com horário de funcionamento maior, para atender principalmente a mãe que está no mercado de trabalho ou aquela mãe que quer voltar para o mercado de trabalho e não consegue porque ela não tem onde deixar o seu filho. E essa é uma situação, né, bastante agravante em todo o país, inclusive esse assunto, ele foi capa, né, do Jornal de Economia do Grupo Estado de São Paulo no domingo retrasado. A dificuldade que nós mulheres estamos tendo para retornar ao mercado de trabalho. Como vai funcionar essa creche em período integral? Isso vai ser possível já no seu primeiro ano de governo, caso eleito? Quando o senhor pretende fazer isso? No primeiro ano, Ana, você sabe que a gente não sabe nem se vão voltar às aulas, né? Nós estamos aí em contato com a Secretaria de Estado aí da Educação, que nem eles sabem ainda o que vai acontecer, se vão voltar às aulas ou não. Então a gente, infelizmente, está nessa espera com relação a isso. Mas esse trabalho das crianças ficarem lá o período integral, não só nas creches, como também nas nossas escolas municipais, isso é nosso projeto implantar isso daí. Certo. Candidato, Mogi Guaçu, a cidade bateu, né, a meta do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e esse índice ele é responsável por medir, né, a qualidade de ensino nas escolas de 5º e 9º anos e também do 3º ano do ensino médio. O senhor pretende dar continuidade a políticas de governo que têm sido bem-sucedidas? Eu gosto de, antes de passar a palavra para responder a todos que eu tenho entrevistado a respeito dessa questão, fazer um parênteses sobre alguns relatórios do Tribunal de Contas da União que mostram, né, o prejuízo para a sociedade em termos, quando ela tem a questão da descontinuidade de projetos, né? Então o governo tem toda uma proposta, elabora projetos, o próximo governo descontinua, né? E o prejuízo disso é para a sociedade, né? Então aqui é um exemplo de algo que está dando certo, né, na educação, é um índice, né, do governo federal, do Ministério da Educação. O que está dando certo, o senhor pretende continuar? E como o senhor vai avaliar o que precisa ser melhorado caso eleito? Sem dúvida, né? O que está dando certo tem que continuar. Faço parte assim da política já há 32 anos em Mogi Guaçu e a gente tem percebido, né, todos os governos preocupados com, né, a educação, né, que a gente sempre, desde criança, escuta que a melhora de um povo é a educação. Então, sem dúvida, vamos procurar sempre estar trazendo profissionais habilitados para sempre capacitar melhor nosso professor, nosso diretor, todas as pessoas envolvidas com a educação da nossa cidade. E como o senhor analisa essa questão de se dar continuidade a projetos, políticas públicas que são bem-sucedidas? Olha, inclusive, né, eu tive uma reunião essa semana com professoras inclusivas, né, que é um fato novo na educação, né, que caiu para elas assim, a lei está aí, tem que cumprir. E essa é, principalmente, ouvindo elas, que a gente tem que realmente trazer profissionais para preparar elas para tratar esse novo tipo de aluno, inclusive a diretora, a professora e a família, né, desse aluno que está precisando dessa atenção especial dentro da escola. O candidato se refere ao decreto presidencial que muda a forma como a educação especializada, né, passa a ser praticada a partir, né, da promulgação desse decreto, em que a necessidade de socialização agora fica a critério da família desse estudante, né? Foi um decreto que causou uma grande polêmica, né, no nosso país, principalmente entre os educadores. Na sua avaliação, candidato, como o senhor vê a importância da socialização dessas crianças que têm, né, necessidades especiais, socialização e inclusão em escolas em que elas possam conviver com crianças que não têm essas necessidades? A gente percebe que é difícil, né? É difícil, mas por isso que eu falei, né? Nós vamos ter profissionais habilitados para dar essa estrutura para quem lida com essa situação. Porque é um direito de todos, eles, né, precisam se socializar, precisam conviver com as demais pessoas que, com isso, eles vão melhorar a sua vida pessoal, né? Certo. Candidato, ensino superior e ensino técnico, quais são as suas propostas?
Olha, a princípio a gente vê que Mogi Guaçu, né, na parte técnica, né, nós temos um CEGEP, nós temos um SENAI, nós temos um SENAC, nós temos uma FEG, né, que é uma mantenedora grande hoje em Mogi Guaçu, e temos o ETEC, né, que é do Estado. Nós vamos procurar trabalhar para trazer uma FATEC para Mogi Guaçu, que já temos aqui. Mogi Guaçu já está bem servido, bem diferente da minha época, que a gente tinha que se deslocar para outras cidades, né? Hoje nós temos duas faculdades aí, a Imaculada, a Unimogi, e a nossa faculdade Franco Montoro, agora com um novo curso de medicina, e já estamos trabalhando um novo curso de música. Certo. Como o senhor vê a importância de se ter, né, cursos de ensino técnico, cursos profissionalizantes, de ensino superior, e também a questão da empregabilidade dos nossos jovens, né, e políticas, e como política que vai fazer com que ele permaneça em nossa cidade, não vá buscar emprego na cidade, em outras cidades maiores, como Campinas ou até mesmo São Paulo. Caso eleito, o senhor pensa em atrelar essas políticas como forma de oferecer mais emprego para a juventude aqui na cidade? Inclusive, né, nós temos o CEGEP, né, que já está aí há algum tempo na nossa cidade, e ele está completamente reformulado, preparado, e foi criado na época isso para ele ser acoplado junto com a indústria, né? A indústria mostrar para o CEGEP que tipo de curso eles estão precisando ter para ter o seu profissional e de preferência da nossa cidade. Vamos trabalhar muito isso, né? CEGEP, a nossa indústria, os nossos serviços, né? Como o senhor pretende aumentar os postos de trabalho na nossa cidade? Porque esse é um desafio muito grande, né? O Brasil inteiro foi afetado pela pandemia nessa questão, né? Vários brasileiros perderam os empregos, né? Como o senhor pretende aumentar postos de trabalho em nossa cidade, levando em consideração, né, a questão da Revolução 4.0, da revolução tecnológica, né, e levando em conta também esse cenário que a gente vai vivenciar nos próximos anos, que vão estar dentro do seu quadriênio, né, na administração municipal, caso eleito? Olha, a gente tem que lembrar que Mogi Guaçu, com toda essa pandemia, ficou entre as 10 cidades que mais se empregou no Brasil. Isso é muito importante dizer, porque as pessoas parece que não sabem disso, né? Quem perdeu o emprego, lógico que ele está preocupado, mas ele não sente isso e as outras pessoas não sabem disso. Que Mogi Guaçu ficou entre as 10 cidades no Brasil que mais se empregou na pandemia. E foi devido aí um desenvolvimento que foi criado agora, né? Nós temos aí esses investimentos sendo feitos na cidade. Nós temos aqui na Avenida Brasil, onde a gente vai estar fazendo uma nova ponte, duplicando ela. Recebemos ali praticamente 1.000 novas moradias com os empreendimentos imobiliários que aconteceram ali. Então Mogi Guaçu está de parabéns quanto a isso. O setor e vamos ter também, no nosso governo, uma equipe exclusiva para cuidar do desenvolvimento e o emprego da nossa cidade. Certo. Vai ter uma Secretaria de Trabalho e Renda, seria isso? Por hora uma equipe, né? Certo. Se a gente entender que é necessário, o momento político, o momento econômico da nossa cidade, a gente terá que criar uma secretaria exclusiva para cuidar do desenvolvimento de Mogi Guaçu. A construção civil é um importante setor, né, de fomento à economia em todo o país. Aqui em Mogi Guaçu a gente vê a atuação desse segmento de uma forma expressiva, mas o senhor pretende também desenvolver outros segmentos econômicos, outros setores econômicos em nossa cidade? Sem dúvida, né? A nossa Mogi Guaçu, né, que ela tem uma extensão territorial enorme, nós já somos os campeões em alguns produtos aí, hortifruti granjeiros, como o cará, que ninguém sabe que nós somos o maior produtor do Brasil de cará. Vemos aí junto com o tomate, com o jiló, com a berinjela. Quer dizer, a zona rural nossa é muito rica. Então nós temos que realmente desenvolver, voltar também nosso atendimento para a zona rural. Caso eleito, como o senhor pretende agregar esse valor à zona rural? Né, porque hoje a gente percebe, a gente vê muito a questão da comoditização, né? São produtos que acabam não chegando no mercado com valor agregado. Os agricultores, principalmente os agricultores familiares, têm
graves problemas de atravessadores, eles acabam recebendo centavos pela sua produção. O senhor pretende desenvolver, caso eleito, algum programa específico para esse setor de nossa cidade? Estamos conversando e já conversamos já há algum tempo uma central de distribuição desses produtos na nossa Mogi Guaçu. Temos local para isso, precisa só unir esses produtores para a gente criar uma cooperativa e esse centro de distribuição aonde eles vão poder levar o seu produto e eles comercializarem, com isso agregando aí um maior valor ao seu produto que ele produz e hoje, como você disse, acaba ganhando centavos. Ele vai agregar no produto dele, próximo da produção dele, para distribuir para todo o Brasil. Seria uma espécie de um Ceasa Campinas? Seria, né, um início, né, um pontapé inicial para um novo Ceasa num futuro de Mogi Guaçu. Uma autarquia responsável por fazer a administração desse trabalho. E agregado com esses produtores. Certo. A questão ainda relacionada, né, à produção rural, à produção de agricultores familiares. O senhor, no plano de governo, tem o projeto, né, de protetor de águas, né, e pagamento por serviço ambiental. Só explicando para o nosso telespectador, esse programa de serviço ambiental é quando esse agricultor ele recebe na zona rural apoio do poder público para conseguir conservar aquele ambiente, né? Então, conseguir permitir que os mananciais recebam uma vegetação ao lado do curso d'água que passa naquela propriedade, impedir que o gado acesse essa água e acabe contaminando esse curso d'água. Como isso vai funcionar? Como o senhor pretende, né, caso eleito, dar esse apoio de recurso, né, que pode ser financeiro ou de insumo aos nossos agricultores? A nossa Secretaria do Meio Ambiente, nós vamos ter que estar muito em contato com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que hoje já tem projetos já para cuidar das nossas nascentes. Mogi Guaçu, para eu que conheço bastante, né, a nossa zona rural, ela é muito rica em nascentes, mas precisa levar lá para o proprietário da área a importância. Ele já até sabe, né? Ele está precisando de orientações técnicas para fazer com que o imóvel dele fica cada vez mais valorizado, ele protegendo a sua nascente e até recebendo por isso. Certo. O senhor acredita que esse projeto ele possa ter um impacto em Mogi Guaçu, como teve em cidades como Extrema, Minas Gerais? Né? Porque Extrema começou isso há 20 anos atrás, é um case muito interessante. O secretário de Meio Ambiente, na época, ele tinha um Fusquinha e ele colocava as mudas no Fusca, levava para as propriedades, passava esse treinamento. Né? O que é interessante é que esse secretário permanece no cargo, independente da mudança. Né? É o que eu disse anteriormente a respeito da importância de se continuar projetos que sejam bem-sucedidos. E a gente teve, né, recentemente um boom econômico na cidade de Extrema. Se explica por essa razão, mas também se explica pela posição, né, geográfica da cidade, próxima, né, na rodovia Fernão Dias, próxima a importantes centros de escoamento. O senhor acredita, caso eleito, e implantando esse programa, que Mogi Guaçu pode seguir esse caminho de Extrema, Minas Gerais? Sem dúvida, né? Você jogando a semente, você sabe que sempre tem esse tipo de secretário que você está falando, que independente de quem vá para o poder, ele continua justamente porque, com certeza, ele é um cidadão de Extrema, né? Mogi Guaçu também tem vários cidadãos que gostam de Mogi Guaçu, amam Mogi Guaçu e gostam de cuidar de Mogi Guaçu. Então, sem dúvida, e também tem esse proprietário rural que gosta muito dessa área, né? Ele tem alguns filhos, até vão estudar sobre isso, porque gostam da terra. Então, sem dúvida, Mogi Guaçu, com a extensão territorial que tem, com a produção já que tem, sem dúvida, Mogi Guaçu vai ficar em destaque nessa área da agricultura. Nesse sentido, candidato, caso eleito, o senhor pretende desenvolver na Franco Montoro, por meio até do curso de Engenharia Ambiental, um apoio técnico a esses agricultores? A faculdade ela pode ser usada para facilitar esse trabalho? Sem dúvida, né? Nossos alunos poderão até os seus estágios serem feitos na própria cidade de Mogi Guaçu e conhecerem de perto a nossa zona rural de Mogi Guaçu. Certo. Agora vamos falar sobre segurança pública. Quais são as suas prioridades
para essa área da administração pública? Olha, de início eu quero implantar o monitoramento nas entradas e saídas de Mogi Guaçu, nas principais ruas e avenidas, melhorar a iluminação pública, que também faz parte da segurança. Na zona rural, que a gente acabou de falar, hoje nós temos uma patrulha rural que cuida de quase 900 quilômetros de extensão da nossa Mogi Guaçu. São mais de 960 quilômetros de estradas rurais cadastradas. Já tenho conversado bastante com os moradores da zona rural. Já conversei com o pessoal da guarda, com o comando da guarda, já estaremos montando uma nova equipe de patrulha rural para a zona rural de Mogi Guaçu. Essa nova equipe para a patrulha da zona rural, como que ela vai ser composta? Qual vai ser a periodicidade dela no seu governo, caso eleito? Hoje ela tem uma viatura, né, praticamente nova. Nós temos 6 guardas municipais que revezam nos horários, nos turnos. E hoje, né, como você de repente está lá na divisa com Pirassununga e é chamado aqui na Roseira. Então você anda quase que 60, 80 quilômetros para vir atender. Então nós vamos estar dividindo, né, o município em 2 e vai cuidar mais daquela parte de Martinho Prado e para cá a parte da Roseira. Candidato, segurança pública e valorização da Guarda Municipal, como o senhor analisa essa questão, esse binômio no seu governo, caso eleito? Olha, nós trabalhamos muito já a Guarda Municipal, equipamos ela, nós temos um ótimo contrato, principalmente das viaturas, que hoje se você quebrar uma lanterna, você leva na agência, eles já te devolvem um outro carro, e um contrato muito bom, né? Nós precisamos continuar, inclusive, com esse contrato. Os armamentos, nós inovamos nos nossos armamentos, não tem mais aquele revólver 38, nós temos hoje armas de grande calibre. Então estamos com a nossa guarda equipada, vamos continuar equipando. Inclusive nós temos já um financiamento aprovado no Banco do Brasil para uma nova sede da Guarda Municipal, ou uma reforma na onde eles são hoje mesmo, que é a preferência deles hoje. Certo. Como o senhor pretende fazer esse treinamento, caso eleito, para que os guardas municipais, eles participem do monitoramento, eles consigam fazer esse monitoramento, né, por inteligência artificial, por câmeras na cidade? E como o senhor pretende, caso eleito, distribuir essas câmeras, esses sistemas de monitoramento em nossa cidade? Olha, eu tenho uma amizade muito grande, já é de conhecimento de toda a população de Mogi Guaçu, com o deputado federal Márcio Alvino e com o deputado estadual André do Prado, que são das cidades de Guararema, que lá tem esse sistema de monitoramento invejável no nosso estado de São Paulo. Então já fui lá, conheço como funciona, a nossa guarda será levada lá, fará o treinamento na cidade de Guararema. Certo. Eu preciso chamar um rápido intervalo comercial de 1 minuto e já voltamos. Fique com a gente. Um centro comercial com uma proposta diferenciada para seu negócio. Salas comerciais amplas e apropriadas para diversos negócios. O Avenida Mall foi projetado de forma a oferecer não só locação de salas comerciais, mas sim local seguro, confortável, com ótima localização, fácil acesso e estacionamento próprio, além de diversos serviços anexos para atender ainda melhor os seus clientes. Se você deseja fazer locação de salas comerciais para sua loja, escritório ou outro tipo de serviço, o local ideal é o Avenida Mall. Tudo perto e tudo de primeira. Avenida Mojimirim, 1249, Morro Amarelo, Mogi Guaçu. Telefone 19 3362 1808.
Já estamos de volta. Nessa manhã, o nosso convidado é o candidato Daniel Rossi. Dando continuidade à nossa entrevista, nós estávamos falando sobre segurança pública, no primeiro bloco, e uma questão, que envolve a segurança pública é a relação, como vai ser administrada, e cuidada a população que reside na rua, principalmente na região central da cidade, próximas praças, que margeiam o rio Mogi Guaçu. Como o senhor pretende lidar com essa população, candidato, caso eleito? Você sabe que esse é um assunto difícil, mas a gente está atento, está cadastrado essas pessoas. Eu conversando com as pessoas que cuidam de alguns locais que atendem essas pessoas, me contou uma coisa, inclusive, um ponto fora da curva, vamos falar assim, que com o advento dessa ajuda do governo federal, muitas pessoas que estavam em casas que abrigam esse tipo de pessoas, quando eles receberam dinheiro, eles foram para a rua. Eles abandonaram esse local que é um abrigo para eles. Certo. E é difícil você abordá-los porque é um direito de ir e vir, que você não pode, nós temos aí garantido pela nossa Constituição Federal, e a gente não... Agora, o que acontece é que em Mogi Guaçu, essas pessoas são muito bem tratadas, Nós temos lá o Lar da Vinha de Jesus, que tem uma refeição maravilhosa. Se você quiser ficar lá, desde que você tome um banho e escove os dentes, você é abrigado lá, Sim. Então, é uma situação difícil. Algumas pessoas não querem sair da rua, não querem voltar para casa, não querem ir para esses abrigos. É a liberdade deles que a gente tem que acostumar com essa situação. Caso eleito, como o senhor pretende conversar com as organizações sociais, com as igrejas de Mogi Guaçu, para desenvolver políticas em benefício a essa população? Essas entidades, as próprias igrejas, elas fazem um papel fundamental de ajuda ao município, que seria uma situação realmente que é do poder público, e elas fazem isso com uma maestria muito grande, ajudam muito o município. A gente já tem aí a FEAG, que o município repassa uma certa verba para todas elas, para que elas ajudem a cuidar desse pessoal que necessita dessa atenção especial do município. Certo. Candidato, eu gostaria de voltar um pouco ao tema da saúde. O seu plano de governo divide a administração dessa área da administração pública em vigilância em saúde, em procedimentos de alta complexidade e de atenção à saúde das famílias. Por que essa divisão no seu plano de governo em se pensar de forma segmentada cada uma dessas áreas da saúde? Hoje a saúde está assim, Hoje o profissional ele está se especializando. Aquele médico generalista está acabando no nosso país. A gente precisa, com a nossa faculdade Franco Montoro, que volte a ter esse médico, Porque a gente está perdendo alguns atendimentos, Então a gente precisa desenvolver isso na nossa faculdade Franco Montoro. E a gente percebe que em Mogi Guaçu, embora tenha problemas como tem em qualquer cidade, até em hospitais de alto padrão, tem problemas, Em Mogi Guaçu não seria diferente. Mas Mogi Guaçu, a gente encara que Mogi Guaçu, por tamanho do porte da nossa cidade, nós somos invejáveis. Nós vamos estar entregando nos próximos meses, aqui no Hospital Municipal, um centro de radioterapia. Você vai poder cuidar do câncer em Mogi Guaçu 100%. Você vai receber a cirurgia, depois se você precisar da radioterapia, tem a radioterapia que já existe, e vai ter também fugiu o nome? A quimioterapia? Quimioterapia, e vai ter a radioterapia. Sim. Então, Mogi Guaçu vai tratar do câncer 100%. Diferente do que acontece hoje, todo mundo que passa por esse momento sabe da dificuldade que é pegar uma van, se dirigir para Ribeirão Preto, para Barretos, para Jaú,
para Divinolândia, para São Paulo, para Campinas, 4 horas da manhã, vai lá num procedimento de 20 a meia hora e tem que esperar os outros que foram na van junto para voltar. Chega em casa 10 horas da noite, 11 horas da noite, às vezes não tem dinheiro para levar para comprar uma coxinha para passar o dia. Nós vamos ter esse tratamento em Mogi Guaçu 100%. Essa é uma reclamação muito constante da população, com todo o direito, né? Esse centro que está sendo construído, é aquela construção atrás do hospital? É aquilo? É aquela reforma? caixa branca sim, lá, sim. Que né, a gente pode falar que realmente é uma caixa branca ali na rotatória do Hospital Municipal. E lá vai ser oferecido então o serviço de quimioterapia, caso o senhor seja eleito, e radioterapia. Radioterapia. Certo. Hoje, mas até isso ficar pronto, candidato, como o senhor, caso eleito, pretende atender essa população que está usando as vans para ir para cidades próximas e fazer esse tratamento de câncer? Olha, com o evento da pandemia, a gente sabe que algumas modalidades da saúde, né, elas ficaram um pouco de lado, né? Mas está procurando atender às urgências. Certo. Isso daí está sendo feito e continuará sendo feito. Certo. Em relação a colocar mais carros, servir um alimento para esse paciente que muitas vezes não tem recurso de comer um salgado em outra cidade, como que o senhor, caso eleito, pretende cuidar dessa situação? A gente precisa, né, ter um mapeamento realmente dessa situação. A família tem que falar que acontece isso, né? Que ela entra na van lá 4 horas da manhã, né? Precisa ter o conhecimento da situação dela, né? De cada uma individual, se está acontecendo isso. Certo. Candidato, hoje a prevenção é algo muito trabalhado, muito discutido, né? Porque a importância dela é reconhecida, né, no meio acadêmico, no meio médico, no meio científico. Como serão as suas ações, caso eleito, de prevenção à saúde? Olha, hoje, como eu disse, né, já anteriormente, nós temos 21 postos de saúde, nós temos as agentes de saúde que vivem nas casas, né, nos bairros aqui de Mogi Guaçu, para já acolher todas essas informações. As pessoas hipertensas, as pessoas que têm problemas de diabetes, para direcionar elas para o posto de saúde, para elas terem a sua consulta e, se precisar de um tratamento mais especializado, elas serem encaminhadas para o nosso hospital municipal ou para a nossa Santa Casa. Certo. As pessoas precisam usar o nosso posto de saúde. É lá que inicia essa prevenção. Eles precisam pegar o hábito de se dirigir aos nossos postos de saúde para fazer esses exames que hoje são tão necessários para prevenir, né, essas diabetes, a hipertensão, né, não vinha ter aí um infarto, né, cuidando dessa prevenção que vão fazer. E hoje eles têm isso nos postos de saúde. Certo. Em relação à questão da mulher, o senhor tem alguma política pública específica para atender a nós mulheres, principalmente, candidato, em relação à questão da violência doméstica? É sabido por todos que durante a pandemia a violência doméstica cresceu, a violência doméstica atinge mulheres, atinge crianças, atinge pessoas idosas. Caso eleito, como o senhor pretende olhar para esse segmento, em especial as mulheres? Olha, essa semana, inclusive, tive uma reunião sobre isso, né, com as assistentes sociais da cidade, que elas apresentaram o problema, que a gente, inclusive, já sabe, né, e que vai ter que fazer isso daí, né? Por exemplo, uma casa-abrigo para aquela mulher que teve um problema dentro do seu lar, às vezes ela é de um estado diferente do nosso, né? Ela tá só ela da família aqui na nossa cidade e ela tem algum problema dentro da casa e ela tem que sair e não tem para onde ir, porque a amizade dela é pouca, né? Ela não tem família aqui. Nós vamos ter que criar uma casa-abrigo para essas mulheres. Essa, inclusive, é uma demanda do Conselho Municipal da Mulher, dos Direitos da Mulher aqui em nossa cidade. Caso o senhor eleito, o senhor se compromete com essa política pública? Com certeza. Certo. Porque é muito importante, a Lei Maria da Penha, ela fala, né, que o agressor tem que ser retirado de casa. Mas até ele ser retirado de casa pela polícia, onde essa mulher vai ficar com os filhos, com algum idoso, vai ficar na delegacia? Não, ela tem que ficar num lugar seguro, né, num lugar em que ela, inclusive, receba apoio, acolhimento, né? Inclusive, né, até não seria só mulher, né, hoje a gente tem aí o menor que ele está numa casa, né, de apoio, e quando ele faz 18 anos ele tem que sair desse local e ele não tem para onde ir.
Então nós também tá no nosso programa criar uma república, né? Vamos falar o nome assim, república, para que ele fique ali enquanto ele arrume um emprego, arrume um novo lugar para ele ficar decentemente. Certo. Candidato, agora nós vamos falar sobre cultura. Quais são os projetos para essa área? Olha, a cultura de Mogi Guaçu, a gente acompanha ela há algum tempo, né? Nós estamos aí nos próximos meses também entregando um centro cultural completamente reformado, inclusive com o ar-condicionado da Tupec, né? Que a gente tanto precisa daquilo lá, que a gente tanto usa aquilo lá. E eu vejo o centro cultural como um ponto de encontro, de fazer um encontro ali de todos os artistas de Mogi Guaçu, né? Os músicos, os pintores, quem mexe com dança. Ali a gente transformar num local que se sente para discutir a cultura de Mogi Guaçu. Como nós vamos fazer a população pegar o hábito de vir para o nosso centro cultural, usar o nosso parque, o Parque dos Engás, aí, com essa nova arena que nós temos ali. Então, o artista, né, o que faz parte dessa, né, vamos falar assim, dessa família da cultura de Mogi Guaçu, eles têm que se conversar, eles têm que se comunicar para eles trazerem o público para dentro do centro cultural. Tá vendo? A gente tem aqui na nossa cidade, nossa corporação musical Marcos Vedovello, que é um exemplo para nós, né? Nós temos inclusive a nossa orquestra que saiu de alunos de lá. Nós temos aí o projeto Sementeira, que atende quase 4.000 crianças na nossa rede municipal de educação. Nós precisamos cada vez aumentar isso, né? E nas outras áreas, na área da pintura, na área das artes, né? A gente precisa agora, é no centro cultural, é discutindo esses assuntos, é trazendo para dentro do centro cultural todos os envolvidos na cultura, que nós vamos cada vez melhorar mais a nossa cultura em Mogi Guaçu. Certo. Essas alterações que o senhor disse que aconteceram no centro cultural, o ar-condicionado, a reforma, foram agora na pandemia? Então foi um dinheiro que a gente conquistou aí, né? Mais de R$1 milhão, e estamos aplicando aí, né, em toda a reforma do centro cultural, deixando o centro cultural realmente agora reformulado e terminado, inclusive com o ar-condicionado do Teatro Tupec. Perfeito. Bom, perguntar agora, vamos falar agora sobre desenvolvimento econômico, mas um setor, né, do desenvolvimento econômico que é o turismo. Né? Como o senhor pretende, caso eleito, né, desenvolver ações, estratégias que fomentem o turismo em nossa cidade? Né? Se é que Mogi Guaçu tem, de fato, essa vocação, até gostaria de uma análise do senhor a respeito disso. Olha, eu quero dizer que, inclusive, eu, quando eu era vereador ainda, fui que corri atrás, né, do secretário, né, do turismo do estado de São Paulo, para ver a situação de Mogi Guaçu. Não existia nem na nossa lei orgânica, né, a palavra lá turismo, né, com o presidente da Câmara na época, já estava em final de mandato, a gente conseguiu fazer uma sessão extraordinária e incluir na nossa lei orgânica a palavra turismo, né, que era uma das exigências para a gente dar entrada, né, à nossa cidade, requisitando que Mogi Guaçu passasse a fazer parte do MIT, né? Que é o município de interesse turístico. Está lá com o nosso deputado estadual, André do Prado, está na mão dele, já está na secretaria o projeto para ser aprovado, né, considerando, né, integrando Mogi Guaçu no município de interesse turístico do nosso estado de São Paulo. Com isso, inclusive, recebendo algumas verbas, né, a partir da aprovação. E Mogi Guaçu a gente sabe, né, que é um município grande, tem esse potencial, só que a gente precisa desenvolver integrado junto com o governo do estado. Certo. No seu plano de governo, o senhor se refere à implantação, né, à construção do Porto Mandi, na região dos Parques dos Engás. Como que isso vai ser, caso eleito? O Parque Mandi, Parque Mandi, né? Não é Parque Mandi, Porto Mandi. Porto Mandi. Sim. Seria ali naquela região, ali da onde tem hoje, nós temos a nossa lagoa de esgoto, que para quem não sabe, né, nós estamos terminando ali um tratamento de esgoto só nessa área para 120 mil habitantes. Temos o outro que também já está em andamento, em fase final,
próximo à divisa com a Estiva, um outro bloco para 120 mil pessoas. Então nós vamos estar tendo um esgoto tratado na nossa cidade para aproximadamente 250 mil habitantes. E aquela lagoa será totalmente desativada. E nós vamos, né, com empreendimentos, inclusive imobiliário, ali na região do Rio. Ali será o nosso Porto Mandi. Temos ali gastronomia, temos ali áreas de lazer, vamos poder criar aí o nosso rio navegável nesse trecho, desenvolvendo ali uma parte turística e gastronômica para Mogi Guaçu. Eu resido em Mogi Guaçu faz 7 anos, o senhor está se referindo àquela área na frente do shopping, é isso? Onde tem aquela lagoa na frente do shopping, de tratamento? Atrás do shopping seria, né? Na rotatória. Sim, atrás. Na rotatória, sim, né? Certo. É dali até o rio Mogi Guaçu. Sim. Vamos falar agora sobre meio ambiente e desenvolvimento também e crescimento econômico. Como o senhor pretende implementar, caso eleito, a gestão de resíduos sólidos em nossa cidade? A gente sabe que o nosso aterro está com um ciclo de vida chegando ao fim, né? Vai haver um novo local para esse resíduo ser levado? Caso eleito, o senhor pretende continuar depositando esse resíduo orgânico na cidade ou mandar para Paulínia? E também como o senhor vê a reciclagem nesse contexto e a importância da cooperativa 3R? Bom, o nosso aterro aí já tem uma idade avançada, né? Ele está realmente chegando num ponto aí de fechamento, né? Já temos uma nova área vista, né? Que inclusive a CETESB já sabe onde ela aprova o lugar, só que para aprovar hoje um novo aterro sanitário, leva em torno de 4 anos essa papelada. Então, se o nosso aterro, né, a gente já ganhou aí mais um tempo para poder utilizá-lo, se isso acontecer, realmente nós vamos ter que fazer o transbordo desse nosso lixo, né? Infelizmente, vamos ter que fazer isso e ver também as novas tecnologias, se hoje compensa fazer um novo aterro sanitário, né? As tecnologias estão aí, transformando em cada vez caixinha de fósforos aí os resíduos, né? Então, essa parte, de imediato, nós vamos ter que fazer o transbordo. Com relação aos resíduos sólidos, estamos conversando com pessoas que entendem da área, inclusive eu tenho um local para implantar isso, que eu quero aproveitar esses resíduos, depois de triturado, nas nossas estradas rurais. Que a gente tinha, né, quando eu fui secretário de obras, nós tínhamos aí uma jazida enorme de cascalho, né, o famoso pedregulho, que a gente usou muito e hoje a gente não tem mais isso. Mas a gente poderá usar os resíduos sólidos triturados para colocar nas nossas estradas rurais. Da construção civil? Da construção civil. Certo. E a questão da reciclagem, candidato, como o senhor analisa isso? Olha, nós começamos lá atrás um trabalho, né? Em 89, 90, a gente já começou um trabalho, né, de separar esse, né? Porque estava começando, engatinhando ainda esses programas no Brasil, né? Teve uma paralisação em algumas administrações, isso terá que ser revisto, sem sombra de dúvida, isso aí é o futuro do planeta, né, ter que fazer essa reciclagem. Então, nós vamos estar encaminhando esses projetos para análise aí dos órgãos competentes para a gente se atualizar nisso aí. Sim. Candidato, voltando um pouquinho sobre planejamento urbano, no seu plano de governo o senhor pretende, né, transformar as Chácaras Alvorada num distrito, né? O que isso impacta na vida daquela comunidade, né? O que vai mudar caso o senhor eleito, né, e de fato lá virar um distrito na vida da comunidade? Lá cresceu muito, né? Lá Sim. eram chácaras de veraneios, né? Elas eram de 500 metros, a maioria foram transformados em duas, né, de 250 metros quadrados, e as pessoas estão residindo lá, né? Não é mais aquela chácara que você ia lá passar um final de semana. Então, povoou muito ali junto com o Itaqui. Então, você ter uma regional lá, significa você ter o administrador mais próximo da população e atender os anseios da população. Certo. Bom, nós estamos praticamente no final do nosso programa e eu gostaria de saber se o senhor quer abordar algum tema que a gente não falou durante a entrevista, né, para que o nosso telespectador tenha mais informações a respeito das suas propostas
para o próximo quadriênio? Olha, eu gostaria de falar para a população que Mogi Guaçu está preparado para receber o desenvolvimento que o empresário gosta. Nós vamos estar preparados nos próximos meses, como eu disse, no esgoto, nós vamos ter água tratada para 250 mil habitantes. Então nós vamos, e também o esgoto. Nós temos hoje em torno de 160 mil habitantes, então Mogi Guaçu vai poder crescer quase 100 mil habitantes. Está preparado para isso, o empresário hoje, ele vê isso, ele olha, ele não vem mais para uma cidade porque ele é amigo do prefeito, porque ele é amigo do vice-prefeito, ele vem porque ele manda uma empresa especializada para a cidade para fazer uma pesquisa, ver se a cidade comporta ele trazer o seu empreendimento, porque às vezes ele traz até a família dele. Então Mogi Guaçu, quero dizer aqui que está preparado, vamos dar continuidade nesses projetos de preparo para nós receber o empresário e nós desenvolvermos cada vez mais e criar com isso um emprego que a população tanto precisa. Estamos preparados para isso, sabemos fazer, já fizemos e vamos continuar fazendo. Certo. Quando a gente fala em fazer, é também necessário pensar numa equipe. Como o senhor pretende levar essa informação aos servidores públicos municipais, fazer esse treinamento, caso o senhor seja eleito, como eles vão participar desses projetos e da tomada de decisão também? O senhor analisa isso, prevê isso no seu plano? Olha, eu sou uma pessoa muito aberta, eu já fui funcionário público, já fui engenheiro concursado, engenheiro civil concursado da Prefeitura de Mogi Guaçu, já fui secretário de obras, já fui administrador de Martinho Prado, vereador 2 vezes, então eu conheço tanto o poder executivo, quanto o poder judiciário, quanto o poder legislativo, como conheço os funcionários da Prefeitura, porque eu já fui. Então, eles são funcionários, nós somos funcionários do povo, A gente precisa sempre ter em mente isso, que quem é o nosso patrão é o povo. Nós temos que servir bem o nosso patrão, porque é ele que nos paga. Então, essa integração eu vou fazer e muito, porque como secretário de obras, eu integrei muito com a minha secretaria. Nós éramos amigos, nós éramos companheiros, nós não éramos chefe um do outro. E tivemos, assim, um trabalho maravilhoso na nossa secretaria. Eu quero transformar o que eu fiz na Secretaria de Obras de 89 e 92 com todos os funcionários públicos que têm que servir cada vez melhor a nossa população. Inclusive sobre isso, nós cidadãos clientes, a gente tem muito essa demanda de ser bem atendido e de ser atendido com rapidez. Caso eleito, como o senhor pretende usar a tecnologia, usar as escolas de governo para, de fato, promover esse melhor atendimento, uma maior rapidez, menos burocracia também, porque para abrir uma empresa hoje, você tem que obedecer uma etapa longa, demorada, e o PIB não pode esperar. Como que o senhor pretende lidar com isso? Nós já temos aí a nossa cidade legal, Sim. A gente já fez todo um monitoramento da nossa cidade, um estudo, temos toda uma programação e já tem muita coisa implantada já, Hoje os escritórios de contabilidade, que é os que mais usam a prefeitura, justamente para fazer o que você falou aí, que é as suas aberturas de firmas, que é os seus encerramentos. Então isso já está online, inclusive. Então hoje, você quer abrir uma empresa, você já não precisa mais se dirigir lá aos balcões do Paço Municipal para acontecer isso. Estamos avançando cada vez mais, vamos fazer isso inclusive na saúde. Nós vamos implantar aí o cartão cidadão para cadastrar 100% do usuário de Mogi Guaçu no nosso sistema de saúde. E para termos com isso em mãos também, todas as pessoas que a gente atende de fora da nossa cidade. Porque hoje, de 100% que a gente gasta com a nossa saúde, 30% é com pessoas de fora de Mogi Guaçu. E temos que atendê-los, porque são Sim. pessoas, chegam ali, a gente tem que ver aí, é a parte humana, Mas nós precisamos ter isso em mãos, até para cobrar do governo estadual que ele nos auxilie em verbas para ajudar a tratar desse cidadão que não é da nossa cidade, mas que temos obrigação de cuidar deles também. Que são os repasses do governo do estado de São Paulo. Que hoje não são repassados, por quê? Porque não tem aí essa quantificação exata de quem são. E nós sabemos
quem são os nossos 100%, nós vamos saber quem não são os que nós estamos tratando deles aqui de outras cidades. Certo. Candidato, eu quero agradecer a sua entrevista, a sua participação no programa Manhã de Todos e deixar esses últimos minutos para a sua despedida. Pode pedir voto? Oi? Pode pedir voto? Quero agradecer aqui a oportunidade, né, que a Mogi Play nos proporcionou, para a gente poder falar um pouco para a população do que já fizemos, do que vamos fazer e quem somos. Quero aqui, nesses últimos 10 dias, faltando para as eleições, que você aí que está indeciso, que compare os candidatos.